Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar um vídeo falando um pouco sobre como o título diz a verdade absoluta, porque é uma aula que eu tive essa semana e eu achei muito interessante. Não foi a única aula que eu achei muito incrível, mas é a que eu senti de compartilhar aqui com vocês. E eu vou falar, vou resumir pra caramba ela e vou começar abordando o tema. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que falam que cada um tem a sua própria verdade, cada um tem seu modo de ver a vida. Só que isso a princípio parece ser uma coisa muito incrível de se pensar, parece ser uma coisa libertadora, porque cada um pode ter seu jeito, cada um pode ter, enfim, aquilo que acredita da forma que quiser. Só que isso pode acabar gerando conflito, por quê? Porque e quando a sua verdade não for a mesma que a pessoa? E quando os seus princípios forem diferentes do que a pessoa carrega? Tipo assim, a princípio isso pode não parecer um problema muito grande, porque você vai falar, então é só você ter respeito com a cultura, com a religião do outro, mas não é bem por esse caminho, e eu vou explicar por quê. Então eu vou começar dando um exemplo daquela parábola lá dos 6 cegos, até que tem um elefante e um professor leva 6 cegos para poder tocar em cada um especificamente em uma parte do elefante, eles não podiam ultrapassar esse limite, e eles tinham que falar aquilo que eles achavam que era o elefante. E aí, tipo, um pegando o rabo e falou, isso aqui é... Eu não lembro o que que era, mas supondo, isso aqui é uma vassoura. Aí o outro pegou uma parte e falou, isso daqui é uma cobra. E enfim, cada um foi falando uma coisa. E tipo assim, da mesma forma que cada um enxergava uma coisa, da mesma forma as muitas religiões, as muitas verdades que as pessoas têm, funcionam dessa mesma maneira, porque cada um vê um pedaço e acha que aquela é a verdade. Então, individualmente, como eles são cegos, eles estão certos, porque, tipo, é aquilo que parece. Mas quando você olha num todo, nenhum deles acertou, porque é um elefante. Então, ao todo, todos estão errados. E é assim que funciona com muitas pessoas que têm muitas verdades, cada um enxerga de uma maneira, só que no final todos estão errados. Nayane aqui não me deixa esquecer das coisas, é isso aí. Enfim, mas no final todos estão errados e você vai falar, então não existe uma verdade absoluta? Existe. Existe porque existe um homem chamado Jesus que ele disse, eu sou a verdade e a vida. E quando ele fala, conhecereis a verdade, ele está falando sobre ele. Então quando você conhece a verdade, ela te liberta. E você pode achar que é muita presunção minha falar que é o Deus do cristianismo que é a verdade. Mas você vai entender isso mais pra frente, que eu vou explicando. E é claro que você não vai acreditar só por um vídeo que eu tô fazendo, mas isso é pra você meio que parar pra pensar, meio que você começar a analisar. Existem muitas coisas aqui que eu não vou te responder nesse vídeo, e existem muitas coisas que eu ainda não sei porque eu sou muito nova. E eu acredito que eu ainda vou passar a eternidade descobrindo coisas que Jesus fez ou falou, alguma coisa do tipo. Então eu não sei todas as respostas, mas aquilo que é essencial eu sei e tá tudo certo. Continuando, eu vou falar um pouco sobre uma coisa que eu ouvi. Que, tipo assim, gente, Jesus, ele não quer transformar todas as culturas em uma. Não, Deus gosta dessa diversidade que existe no mundo, de culturas, não de religiões. Então, a princípio, era para todos nós sermos cada um, tipo assim, por isso que Deus fala, vai, povoa a terra e, tipo, se multiplica e se separa, porque é para cada um ter uma cultura diferente mesmo. E em Apocalipse fala, né, que, tipo, quando João teve um vislumbre do céu, ele viu pessoas de todas as culturas, nações e vários tipos. Então, essa é a vontade de Deus. Então, Deus não quer mudar as culturas, ele quer transformá-las. Ou seja, ele quer, tipo assim, melhorar, trazer a verdade para o meio delas. Porque muitas religiões acreditam em mentiras, mas é aquilo que elas foram ensinadas desde criança, tipo, a acreditar, e para elas é isso. E muitas têm até medo de mudar de religião, porque existem muitos países que você não pode praticamente mudar de religião. Então, assim, Deus gosta dessa diversidade de cultura, mas a princípio era para ser só uma verdade e um só Deus. Então, essas muitas religiões são tentativas das pessoas de encontrarem a verdade, de encontrarem algo que traga propósito à vida delas. E só de ter essa busca já é um sentido de que, tipo, existe Deus e existe essa nossa inclinação para uma natureza divina. E existem, como a minha professora falou, existem pessoas, ateus, né, que, tipo assim, eles se conformaram de que não existe Deus e eles têm provas científicas, eles têm... Provas eles não têm, mas enfim, eles têm as suas teorias. Só que uma coisa que não tem como contestar é o nosso
sistema daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Porque, tipo assim, quem te disse que amar é bom? Quem te disse que você perdoar é bom? Tem gente que não perdoa mesmo assim, mas tudo bem. Mas a gente tem essa inclinação daquilo que é certo e daquilo que é errado. De tipo assim, não vou matar porque isso é errado. Tá, mas quem te disse isso? Entendeu? Todos esses nossos padrões daquilo que é certo e daquilo que é bom foram todos tirados da Bíblia. Nós pegamos e, tipo assim, nós fazemos a apropriação da Bíblia para aquilo que nos é conveniente. Então, assim, a gente eu vejo muitas pessoas que elas dizem que Jesus realmente existiu, Jesus foi uma pessoa incrível, só que elas não acreditam naquilo que Jesus professava. Tipo assim, elas querem pegar apenas a parte do amor e querem deixar... Mas é impossível, gente. É impossível você amar um ser humano como deve ser amado sem amar a Deus. Então, assim, elas querem pegar as partes que elas mais gostam, querem se apropriar... Elas se apropriam de várias religiões, daquilo que é conveniente, daquilo que é bom pra elas, e tipo assim elas seguem a vida delas sem propósito e não sem nada. Mas aí elas pegam aquilo que é conveniente do cristianismo e deixam todo o resto, que é aquilo que é tipo assim, a condição para aquilo acontecer, entendeu? A condição da promessa, porque promessa tem condição. Enfim, então é isso que eu vejo, que muitas pessoas elas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem viver de acordo com o que está na palavra dela. Elas pegam uma parte do livro e, tipo assim, acham que Deus é só o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento é um Deus totalmente diferente, um Deus totalmente ruim, e não é. Então, é isso, gente. É isso que eu falei sobre a verdade, é sobre cada religião. Cada religião tem um pedaço da verdade, mas o cristianismo tem ela por inteiro, porque ele responde as questões que nós temos no coração. E mesmo que você não encontre algo que você tem dúvida na Bíblia, ou algo assim, que é quase impossível, mas você tem essa oportunidade de conversar com Deus, de conversar com o Criador, porque a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Então, tudo que você tiver dúvida, você tem pessoas para te ajudar e você tem a Deus, tipo, perto de você para sanar as suas dúvidas. Mas então, gente, por que não pode existir várias verdades absolutas? Porque um dia você pode, sei lá, supondo, tu cai num país onde a verdade deles é totalmente diferente da sua. Então, pra eles, matar alguém não é errado, pra eles, tipo, te roubar não é errado, não tem punição pra isso. Então você tá lá e você vai querer muito que exista alguém que tenha essa mesma verdade que você pra poder te ajudar. Então, a gente fala dessas nações que tem esses regimes autoritários, que não tem tanta liberdade, e a gente nem fala pra começar, né? Porque não é do nosso interesse. A gente gosta de criticar os cristãos aqui no Brasil porque eles não vão fazer nada com a gente. Mas se a gente criticasse uma religião do Islã, por exemplo, lá, tu ia morrer. Então a gente não fala sobre isso. A gente fala, isso é... Por exemplo, eu vejo muitas feministas querendo criticar o modo como as cristãs se posicionam a respeito do casamento e sobre as outras coisas. Mas elas não falam sobre como as mulheres do Islã se vestem, porque elas falam que faz parte da religião deles, então elas não mexem, entendeu? Então é uma coisa assim, vamos dizer, o mundo gosta de mexer com o que é cristão, porque a gente não vai, tipo assim, a gente não vai matar, não vai fazer nada. Então assim, qual é a melhor verdade? É a de Jesus Cristo, porque é onde tem as melhores condições para você ter uma vida plena e feliz, entendeu? Então, assim, é onde você tem as melhores condições de relacionamento com as pessoas. E essa é a verdade, gente. Não tem mais o que acrescentar ou o que contestar. Enfim, é isso. E também outra coisa, quando a gente não tem, tipo assim, a vida fundamentada na palavra de Deus, quando a gente não lê, não procura saber, a gente é facilmente influenciado por outras religiões ou por outras culturas que possam trazer uma resposta ou trazer uma satisfação pra gente. Então, a gente tem que tá sempre assim procurando na palavra a resposta para aquilo que você tem dúvida, para aquilo que você procura, porque às vezes numa carência sua religiosa, você vai lá e procura em outras religiões e você fica um pedaço de cada religião, e isso é totalmente errado, né? Então Jesus é suficiente, ele é a verdade absoluta, porque tudo que ele disse é verdade. E uma prova, né, como eu vi na aula, uma prova de que tudo que ele disse é verdade é que quando ele não sabia uma coisa, ele confessou que ele não sabia. Que foi quando ele estava aqui na terra e os discípulos perguntaram: Jesus, você sabe, né, quando é que Deus vai restaurar o templo? Quando que vai ser isso, né? Vai restaurar o templo e vai reinar sobre a terra? E Jesus pega e fala: eu não sei. Isso não me foi revelado. Então, se ele fosse um Deus mentiroso, um Jesus que não é verdadeiro, ele teria falado: ah, vai acontecer, ele, sei lá, ele talvez mentiria alguma coisa assim, mas ele foi totalmente sincero. Então ele vai ser totalmente sincero com você.
E essa é a verdade. E é muito bom viver sabendo que existe essa verdade e que a gente pode se basear na Bíblia para tudo. Porque quem não tem uma verdade, quem não persegue a verdade de Jesus, eles ficam perdidos, porque eles não sabem qual é o princípio de moralidade e as outras coisas. Enfim, eu acho que ficou muita coisa em aberto, só que esse é só tipo como é que eu posso falar? O início para você começar a saber mais sobre esse assunto. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. E é isso aí.